O elevador do Grupo Vanzetti tinha espelhos em todas as paredes. Isabela Coutinho sabia disso, porque tinha pesquisado a planta do edifício 3 semanas antes de aceitar o cargo. Sabia a largura dos corredores do 14º andar. Sabia que a sala de reuniões principal ficava voltada para o oeste e recebia sol da tarde direto nos olhos de quem sentasse do lado esquerdo da mesa. Sabia que o banheiro executivo feminino ainda constava nos registros como sala de descanso, porque quando foi construído, em 1986, ninguém havia previsto que uma mulher ocuparia aquele andar. O que ela não havia previsto era que o espelho do elevador fosse tão limpo, ela se viu inteira, da cabeça aos pés, com uma clareza que os espelhos do apartamento dela em Brasília nunca tinham oferecido. O terninho cinza chumbo estava impecável. O cabelo estava preso com a firmeza calculada de quem aprendeu que cada detalhe de aparência é lido como dado profissional antes que qualquer palavra seja dita. Os brincos eram pequenos, de ouro branco, os mesmos que ela usara na defesa do mestrado 4 anos atrás. Porque eram os únicos que não pareciam tentar provar nada. Isabela não desviou o olhar do próprio reflexo. Havia um exercício que ela praticava desde os 26 anos. Desde a época em que aprendera que a única maneira de entrar em uma sala com dignidade era ter ensaiado, com antecedência, a versão de si mesma que aquela sala merecia ver. Não era fingimento, era construção. A diferença, ela tinha descoberto, estava em quem segurava o martelo. O elevador desacelerou. O painel marcou 14. Isabela respirou uma vez. Funda, pelo nariz, soltou devagar. As portas abriram. A recepcionista do 14º andar se chamava Priscila, 23 anos. Tinha começado no Grupo Vanzetti há 8 meses e ainda não tinha aprendido a esconder o nervosismo atrás da postura profissional. Isabela percebeu isso pela maneira como a moça se levantou rápido demais da cadeira, como os dedos tocaram a beira da mesa antes de soltar, como o sorriso chegou 1 segundo antes dos olhos decidirem participar. Doutora Coutinho, bom dia. Sou a Priscila, sua assistente designada para a semana de transição. O senhor Ferreira já está na sala de reuniões com os diretores, e o café foi servido às 8h20, conforme a senhora solicitou. Bom dia, Priscila. Isabela parou na frente da mesa. Não passou direto como a maioria dos executivos faria. Pode me chamar de Isabela em particular. Em reunião, doutora Coutinho serve. Qual é o número do seu ramal direto? A moça piscou. 2247. Obrigada. Isabela anotou mentalmente. Não no celular, não no bloco, na memória. Porque anotar na frente de alguém enquanto ela fala é a maneira mais elegante de dizer que você não confia em si mesmo para lembrar. Tem alguém que chegou antes de mim que não deveria estar aqui hoje. Priscila hesitou um segundo. O senhor Rafael Vanzetti chegou às 7h40. Ele tem reunião marcada? Não, doutora. Ele é diretor de desenvolvimento. A reunião de hoje é para toda a diretoria. Isabela assentiu uma vez. Perfeito. Pode me acompanhar. A sala de reuniões do 14º andar era grande o suficiente para intimidar quem precisasse ser intimidado e aconchegante o suficiente para enganar quem não prestasse atenção. A mesa oval de carvalho escuro tinha capacidade para 18 pessoas. Naquela manhã, havia 12 cadeiras ocupadas. E as outras 6 estavam encostadas na parede do fundo com uma descrição que dizia mais sobre a cultura daquele lugar do que qualquer relatório anual. Isabela entrou pela porta principal. Ela contou, depois, que levou exatamente 4 segundos para que todos os presentes a vissem. 4 segundos de silêncio que não era surpresa, era avaliação. Ela conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de pessoas que já tinham formado uma opinião antes de conhecê-la e estavam verificando se a realidade confirmava o que tinham decidido. O senhor Ferreira, presidente do Conselho de Administração, 72 anos, tinha a postura de quem passou décadas convencendo salas de que ele era a pessoa mais importante nelas. Ele se levantou quando Isabela entrou. E os outros se levantaram também,
como dominós bem educados. Doutora Coutinho, bem-vinda ao Grupo Vanzetti. Obrigada, Sr. Ferreira. Ela apertou a mão dele com firmeza. 2 movimentos. Soltou. Podem sentar, por favor. Não precisamos perder tempo com cerimônia. Ela foi até a cabeceira da mesa, pousou a pasta fina sobre a superfície de carvalho e olhou para o grupo com a calma de quem tem todo o tempo do mundo e escolheu gastá-lo exatamente ali. Foi só então que seus olhos passaram pela sala de maneira metódica, da esquerda para a direita, rosto por rosto. O tipo de varredura que parecia cordial, mas era, na verdade, catalogação. Gerente de operações, diretora jurídica, gerente financeiro, 2 assessores que ela ainda precisava identificar. A assistente do presidente, com o bloco aberto. Diretor de tecnologia, diretor de recursos humanos, diretor comercial. E então Rafael. Ele estava sentado do lado direito da mesa, 3 cadeiras a partir da cabeceira, na posição que correspondia exatamente à hierarquia de diretor de desenvolvimento. Terno azul marinho, sem gravata, o que era uma escolha, não um desleixo. O cabelo estava diferente dos 28 anos que ela tinha guardado na memória, mas os ombros eram os mesmos. A maneira de segurar a caneta sobre o bloco sem escrever nada era a mesma. E os olhos eram exatamente os que ela esperava encontrar, escuros, fixos nela, com aquela expressão de alguém que reconhece algo que havia convencido a si mesmo que não existia mais. Isabela o olhou por exatamente o mesmo tempo que olhou para os outros. Passou adiante. Bom dia a todos, meu nome é Isabela Coutinho. Fui nomeada diretora executiva do Grupo Vanzetti pelo Conselho de Administração com efeito imediato e passarei as próximas 2 semanas em processo de imersão, antes de apresentar o primeiro relatório estratégico. Não vou gastar o tempo de vocês com uma apresentação de slides sobre minha trajetória. Se quiserem saber o que fiz antes de chegar aqui, os documentos estão disponíveis no sistema interno desde sexta-feira. O que eu preciso hoje é diferente. Ela abriu a pasta, retirou uma folha única, imprimida em papel timbrado simples, sem o logotipo do grupo. Preciso de acesso irrestrito ao arquivo jurídico da empresa, todos os contratos ativos, todos os processos em andamento e todos os documentos societários, incluindo os que estão em custódia externa. Quero isso disponível para mim até o fim do dia de hoje. A diretora jurídica, doutora Marta Salles, 40 e poucos anos, óculos finos, levantou a cabeça do bloco. Doutora Coutinho, parte desse material tem classificação de acesso restrito por protocolo interno. Precisaríamos de uma autorização formal do Conselho para... O senhor Ferreira pode confirmar que a autorização foi emitida ontem à tarde? Isabela não virou a cabeça para o presidente. Manteve os olhos em Marta. Se houver dúvida, o e-mail está no sistema, com protocolo e assinatura digital. O que eu precisaria que a senhora fizesse é garantir que o acesso técnico esteja configurado até às 16 horas. Marta olhou para Ferreira. Ferreira assentiu uma vez. Feito, disse Marta, com o tom cuidadoso de quem está arquivando a situação para entender mais tarde. Isabela fechou a pasta. Mais alguma questão urgente antes de passarmos para a pauta do senhor Ferreira? Silêncio. Não o silêncio de antes, de avaliação. Este era diferente. Era o silêncio de uma sala que ainda estava processando o que havia acabado de acontecer e calculando o que aquilo significava para cada um dos presentes. Rafael não havia dito uma palavra. A reunião durou 1h40. Isabela ouviu mais do que falou, o que era exatamente o que pretendia. Deixou o senhor Ferreira conduzir a pauta. Fez 3 perguntas cirúrgicas sobre o planejamento orçamentário do 3º trimestre e observou como cada diretor reagia quando o nome de algum projeto era mencionado, quem acelerava a fala, quem olhava para o lado, quem tomava nota e quem fingia tomar nota. Rafael apresentou o relatório de desenvolvimento de novos mercados com a competência técnica de alguém que sabia o que estava fazendo. A voz estava estável, os dados estavam corretos. Ele não olhou para ela mais do que o necessário durante a apresentação, o que era, em si mesmo, informação.
Quando ele terminou, Isabela fez uma pergunta. Senhor Vanzetti. Era a primeira vez que ela usava o nome dele em voz alta naquele ambiente. E ela havia escolhido o sobrenome com cuidado, porque era o sobrenome da empresa, não o sobrenome de uma história que pertencia a outro tempo. O relatório projeta a expansão para o Nordeste no segundo semestre. Qual é o critério de seleção para o parceiro local em Salvador? Rafael prendeu a respiração por meio segundo. Ela não teria percebido se não o conhecesse. Capacidade operacional, histórico de compliance e alinhamento com os valores ESG do grupo, ele respondeu. A voz não vacilou. E se o parceiro com melhor perfil técnico tiver um histórico societário que levante questões de governança? Descartamos e buscamos o segundo da lista. Mesmo que isso atrase o cronograma em 3 meses. Sim, Isabela sentiu. Bom, virou a cabeça para o restante da mesa. Essa é a resposta certa. Ela não olhou de volta para Rafael. Depois da reunião, enquanto os diretores saíam em grupos de 2 e 3, Isabela ficou na cabeceira da mesa revisando os documentos que Priscila havia deixado para ela. Era uma posição deliberada. Permanecer no espaço enquanto os outros saíam criava uma dinâmica que ela havia aprendido a usar sem parecer que estava usando. Havia uma parede de vidro no fundo da sala, e na parede perpendicular a ela, emoldurada entre 2 painéis de carvalho, estava a fotografia que ela havia localizado nas fotos institucionais do site do grupo 3 semanas antes. A família Vanzetti. Enzo Vanzetti, o patriarca, já falecido há 2 anos. Luciana Vanzetti, a matriarca. Rafael, 2 irmãos mais novos. E ao redor deles, o tipo de composição fotográfica que comunicava a continuidade dinástica sem precisar escrever uma legenda. Isabela olhou para a fotografia durante 4 segundos. Depois, abaixou os olhos para os documentos. O que ninguém na sala havia percebido, porque não havia razão para perceber, era que ela não havia olhado para o rosto de Enzo Vanzetti naquela fotografia. Havia olhado para o espaço ao lado dele, onde uma composição diferente poderia ter incluído alguém que não estava lá. Rafael a encontrou no corredor às 12h20. Ela estava saindo da sala que havia sido designada como seu escritório temporário, com o casaco já no braço e a bolsa no ombro. E ele estava parado no corredor de uma maneira que não era acidental. Ela soube que não era acidental porque Rafael nunca havia sido bom em parecer casual quando estava tenso. E 5 anos não tinham mudado aquela incapacidade específica. Isabela. Ela parou. Virou-se para ele com a mesma expressão que usaria para qualquer colega que a abordasse no corredor. Senhor Vanzetti, precisa de alguma coisa? O corredor estava vazio. Eram 12h20 de uma segunda-feira, e todos os que poderiam estar por ali estavam no andar de baixo no refeitório ou nas salas de reunião menores. Rafael sabia disso, o que confirmava que ele havia calculado o momento. Você sabia que eu estava aqui? Ele disse. Não era uma pergunta. Fiz due diligence antes de aceitar o cargo. É procedimento padrão. Isabela, doutora Coutinho, ela disse, sem elevar a voz, sem qualquer inflexão que pudesse ser lida como hostilidade ou como intimidade. Em ambiente profissional, por favor. Rafael ficou olhando para ela por um momento. Havia algo no rosto dele que ela reconhecia, mas havia passado 5 anos aprendendo a não nomear. Tudo bem, ele disse finalmente. Doutora Coutinho, eu precisaria conversar com a senhora sobre um assunto particular, fora do contexto profissional. Quando a senhora tiver disponibilidade... Minha agenda está com a Priscila. Pode solicitar uma janela por e-mail formal, e ela vai verificar a disponibilidade. Isabela deu um meio passo para o lado, o suficiente para indicar que a conversa havia terminado. Boa tarde, senhor Vanzetti. Ela foi embora pelo corredor sem olhar para trás. O que ela não havia permitido que o rosto mostrasse, durante os 48 segundos em que ficaram no corredor, era o seguinte, que a voz dele tinha o mesmo timbre de quando dizia o nome dela no escuro. Que os ombros dele, mesmo em postura defensiva,
tinham a mesma largura de quando eram o único lugar do mundo que parecia seguro. Que havia uma parte dela, pequena e absolutamente inaceitável, que havia reconhecido Rafael Vanzetti antes mesmo de os olhos o encontrarem, da mesma maneira que se reconhece uma música que machucou antes de conseguir nomear o título. Isabela entrou no elevador, olhou para o próprio reflexo no espelho limpo e pensou em Mateus. Mateus, que tinha 4 anos e 8 meses e chamava o cachorro de vizinha de Senhor Biscoito, com toda a seriedade do mundo. Mateus, que havia perguntado na semana passada por que o céu ficava laranja antes de escurecer e havia ficado satisfeito com a explicação sobre partículas de luz de uma maneira que fazia Isabela desejar que os adultos tivessem aquela capacidade de se contentar com a verdade quando ela era oferecida com clareza. Mateus, que não sabia o nome do pai e não havia perguntado ainda, mas que algum dia perguntaria. E para esse dia, Isabela havia construído cada escolha dos últimos 5 anos como se fosse um tijolo em uma parede que precisava estar de pé quando a pergunta chegasse. O elevador desceu. Isabela fechou os olhos por 3 andares. Quando as portas abriram no térreo, ela estava inteira outra vez. Naquela tarde, às 16h42, o acesso ao arquivo jurídico do Grupo Vanzetti foi liberado para o perfil da doutora Isabela Coutinho, diretora executiva, conforme solicitado. Ela estava no escritório temporário quando a notificação chegou no sistema. Fechou o relatório que estava lendo, abriu o módulo de arquivos e navegou pela estrutura de pastas com a meticulosidade de quem havia se preparado para este momento há tempo suficiente para saber exatamente onde procurar. Não nos contratos ativos, não nos processos em andamento, na pasta identificada como Documentos Societários Históricos, subfolder Testamentos e Sucessão, arquivo com data de criação de 11 anos atrás e data de última modificação de 2 anos e 3 meses atrás, 3 semanas antes da morte de Enzo Vanzetti. O arquivo estava lá. Ela não o abriu ainda, apenas verificou que existia, que estava onde deveria estar, que o nome do arquivo correspondia ao que o advogado particular de Enzo havia descrito, em termos cuidadosamente indiretos, em uma conversa que Isabela havia tido com ele 6 meses depois do nascimento de Mateus, quando ela havia finalmente entendido por que Luciana Vanzetti havia trabalhado tão arduamente para fazê-la desaparecer. Isabela fechou o módulo de arquivos. Ficou olhando para a tela em branco por um momento. Do lado de fora do escritório temporário, o 14º andar do Grupo Vanzetti estava encerrando o expediente da primeira segunda-feira de outubro. Ela podia ouvir o murmúrio distante de conversas, o som de cadeiras sendo empurradas, o elevador chegando e partindo, o tipo de ruído que um lugar faz quando não sabe que está prestes a mudar. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem curta para a babá de Mateus. Chego às 19. Beijo nele. 3 pontos pulsaram na tela. Depois a resposta. Uma foto. Mateus, sentado no tapete da sala do apartamento de Isabela em São Paulo, com o uniforme da escola ainda vestido e um livro de dinossauros aberto no colo. A testa franzida, com aquela concentração específica que ele tinha quando estava tentando entender algo que ainda era grande demais para as palavras que possuía. Isabela ficou olhando para a foto por mais tempo do que pretendia. Depois pousou o celular, se levantou e foi até a janela do escritório que dava para o oeste. O sol da tarde de outubro batia direto, exatamente como ela havia calculado. São Paulo se estendia lá embaixo, em toda a sua vastidão barulhenta e indiferente. A cidade que havia sido o lugar onde sua vida havia desmoronado, e que agora era o lugar onde ela havia escolhido reconstruir aquilo que o desmoronamento havia deixado de pé. Ela pensou em Rafael no corredor. Pensou na fotografia na parede da sala de reuniões. Pensou no arquivo que estava esperando ser aberto no sistema jurídico do grupo. E pensou:
como pensava todas as noites antes de dormir, desde que Mateus havia aprendido a falar o suficiente para fazer perguntas. Em quanto tempo ela ainda tinha antes que as peças começassem a se mover sozinhas, independente do que ela quisesse? A resposta, ela sabia, era a mesma de sempre. Não muito. A segunda-feira virou terça sem que Rafael dormisse. Ele sabia disso porque havia acompanhado cada hora no teto do apartamento, ouvindo São Paulo fazer o barulho que São Paulo faz quando a maioria das pessoas está dormindo. Aquele murmúrio de cidade que nunca para completamente, que existe na camada abaixo do silêncio como uma respiração que você só ouve quando tudo mais cala. Ele havia tentado trabalhar. Havia aberto o notebook 3 vezes e fechado as 3 sem escrever nada que prestasse. Havia feito café às 2 da manhã e deixado esfriar sem beber. O que ficava voltando, com a persistência daquelas coisas que a mente decide não soltar, era a maneira como ela havia dito o nome dele. Senhor Vanzetti. Não havia raiva naquilo. Não havia mágoa. Não havia nada que ele pudesse agarrar e responder. Nenhuma emoção que ele pudesse usar para se localizar em relação a ela. Havia apenas distância profissional. E a distância profissional era, ele havia descoberto naquela noite de insônia, infinitamente mais difícil de suportar do que qualquer confronto direto. Porque ele havia se preparado para a raiva. Nos 5 anos em que havia convivido com o que havia feito, ele havia construído, mentalmente, todas as versões possíveis de um reencontro com Isabela Coutinho. Na maioria delas, ela estava furiosa. Em algumas, estava destruída. Em uma ou duas, nas noites em que o sono chegava mais fácil e a mente baixava a guarda, ela havia entendido, havia ouvido, havia dado a ele a oportunidade de explicar o que havia sido explicável e pedir perdão pelo que não havia sido. O que ele não havia previsto era aquela mulher no corredor do 14º andar que olhava para ele como se ele fosse um diretor de departamento que havia pedido uma reunião fora de hora. Na terça-feira de manhã, Rafael chegou ao escritório às 8h10. Isabela já estava lá. Ele soube disso antes de sair do elevador, porque Priscila estava na recepção com aquela postura ligeiramente mais vertical que as pessoas assumem quando o chefe direto está por perto. E porque havia luz acesa no escritório temporário, no fundo do corredor. Rafael foi até a própria sala, abriu o computador e passou a manhã tentando trabalhar de verdade. Às 10h45, ele mandou um e-mail para a agenda de Isabela via Priscila, solicitando 15 minutos de conversa informal sobre o projeto de expansão para o Nordeste. Era um pretexto legítimo. Ele sabia que era um pretexto. Provavelmente, Isabela também saberia. Mas ao menos era um pretexto com lastro profissional. O tipo que não poderia ser recusado sem parecer descortesia institucional. A resposta veio às 11h03, via Priscila. A doutora Coutinho tem uma janela na quinta-feira às 14 horas. Confirmar. Rafael ficou olhando para o e-mail. Quinta-feira, 2 dias. Ele confirmou. O que Rafael não sabia, naquela terça-feira de manhã em que tentava trabalhar e não conseguia, era que Isabela havia chegado às 7h15 com um objetivo específico que não tinha nada a ver com ele. Ela havia aberto o arquivo, o testamento de Enzo Vanzetti, na sua versão mais recente, datada de 23 meses antes da morte dele, continha uma cláusula que os outros herdeiros presumivelmente não sabiam que existia, ou que sabiam e haviam apostado que nunca seria invocada. A cláusula era técnica, redigida com a linguagem árida que advogados usam quando querem que algo seja inequívoco e ao mesmo tempo suficientemente enterrado para que leve tempo para ser encontrado. Em síntese, dizia o seguinte: qualquer descendente direto de Rafael Henrique Vanzetti, reconhecido ou não em vida pelo pai, teria direito a 22% das cotas do grupo, desde que a existência do descendente fosse comprovada por exame de paternidade e registrada em cartório, dentro de 3 anos a partir da data de abertura do inventário. O inventário havia sido aberto 21 meses atrás.
Isabela tinha 14 meses. Ela havia passado a primeira hora daquela manhã lendo a cláusula 4 vezes. Não porque não a entendesse, mas porque havia uma diferença entre saber que algo existe e vê-lo impresso em um documento oficial. E essa diferença precisava de tempo para assentar. Depois havia fechado o arquivo, aberto o contato da doutora Renata Figueiredo, advogada especializada em direito sucessório, que ela havia contratado de forma particular 8 meses atrás, e enviado uma mensagem simples. Confirmado, podemos avançar para a próxima etapa. Ligue quando puder. Renata ligou às 11h20. Isabela atendeu com a porta do escritório temporário fechada, em voz baixa, com a postura de alguém que está tendo uma conversa que sabe que não pode ser interrompida. O documento está no sistema interno deles. Renata perguntou, sem preâmbulo, porque era o tipo de advogada que considerava preâmbulos desperdício de hora faturável. Está. Versão digital com metadados de criação e modificação intactos. Mas preciso da versão física para o processo. Onde está o original? Em cartório. O cartório Vanzetti, que é o que os ricos de São Paulo usam quando querem guardar algo com discrição. O problema é que o acesso ao original requer solicitação formal do herdeiro ou do representante legal. Mateus ainda não tem representação formal no processo. Por isso estou ligando. Isabela fez uma pausa. Renata, o que acontece se eu entrar com o reconhecimento de paternidade antes de acionar a cláusula testamentária? A advogada ficou em silêncio por alguns segundos. Não o silêncio de quem não sabe. O silêncio de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Se você entrar com o reconhecimento primeiro, a família tem direito de contestar antes que a cláusula seja invocada. Luciana Vanzetti tem advogados que são pagos especificamente para achar argumentos onde não existe argumento. Eles poderiam atrasar o reconhecimento por tempo suficiente para o prazo de 14 meses vencer. E se eu acionar a cláusula primeiro? Aí você precisa do exame de paternidade como condição para a cláusula. Sem um reconhecimento formal, o exame não tem valor jurídico no processo de inventário. Isabela fechou os olhos por um momento. Então são as duas coisas ao mesmo tempo? São as duas coisas ao mesmo tempo, com timing cirúrgico e, de preferência, com Rafael Vanzetti do seu lado quando acontecer. A última parte ficou no ar entre elas. Isso é a parte mais complicada, Isabela disse. Eu sei. Renata respondeu. Por isso você é a CEO e não eu. Rafael apareceu na porta do escritório temporário às 14 horas da terça-feira. Ele não havia marcado na agenda. Isabela soube que não havia marcado porque Priscila teria avisado. E Priscila não havia avisado. O que significava que ele havia esperado o momento em que a recepcionista estava longe da mesa. Ela estava com 3 documentos abertos na tela e um café que havia esquecido de beber esfriando ao lado do teclado, quando ouviu a batida na porta. 2 batidas, um intervalo, uma terceira. O mesmo padrão que ele usava 5 anos atrás, quando queria avisar que era ele e não qualquer outra pessoa. Ela não sabia se ele havia feito isso conscientemente. Pode entrar, ela disse, sem levantar a vista dos documentos. Rafael abriu a porta. Entrou. Fechou atrás de si. Ficou em pé. Não se aproximou da mesa. O que ela leu corretamente como uma tentativa de demonstrar que não estava invadindo o espaço dela mais do que já havia invadido ao aparecer sem convite? Eu sei que não tem horário marcado, ele disse. Não tem. Ela terminou de ler a sentença que estava lendo antes de levantar os olhos. O que precisa? O que aconteceu nos 3 segundos seguintes foi algo que Isabela havia calculado que poderia acontecer, mas não havia sabido exatamente quando Rafael Vanzetti deixou cair a postura de diretor de departamento e ficou, por um momento breve e involuntário, apenas Rafael. Eu preciso saber se você está bem, ele disse. Isabela ficou olhando para ele. Estou bem, ela respondeu. Alguma questão profissional? Isabela. Ele deu um passo em direção à mesa. Parou. 5 anos. Você desapareceu. Eu não tinha como... Senhor Vanzetti. A voz dela não subiu, não endureceu,
Não fez nada dramático, simplesmente cortou. Já conversei com a Priscila sobre o procedimento de agendamento. Se quiser discutir o projeto do Nordeste na quinta-feira como combinado, estarei disponível. Se for outro assunto profissional, pode mandar por e-mail e eu respondo em até 24 horas. Não é assunto profissional. Eu sei. Ela voltou os olhos para a tela. Por isso, não tenho nada a dizer agora. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para ter textura. Você está me punindo, Rafael disse. A voz tinha algo que ela reconheceu como a beira de uma coisa maior, contida com esforço. Isabela levantou os olhos outra vez. Não, ela disse, com a mesma calma com que teria corrigido um dado incorreto em um relatório. Estou trabalhando. São Paulo, coisas diferentes. Rafael ficou ali por mais alguns segundos. Depois, assentiu uma vez, com um movimento curto de alguém que está aceitando uma derrota, sem admitir que era uma batalha. Com licença, ele disse. Saiu. Isabela olhou para a porta fechada por exatamente 4 segundos. Depois, pegou o café frio, bebeu de uma vez e voltou para os documentos. Naquela mesma tarde, em um escritório no bairro do Itaim Bibi, Luciana Vanzetti estava sentada em frente a um homem chamado Décio Marques, que cobrava o equivalente a um carro popular por semana pelos serviços que prestava, e que nunca constava em nenhuma folha de pagamento de ninguém. Décio tinha 51 anos, cabelos grisalhos, cortados curto e os olhos de alguém que passou muito tempo observando pessoas sem que as pessoas soubessem que estavam sendo observadas. Ele havia colocado sobre a mesa uma pasta fina, o mesmo tipo de pasta que executivos usam para parecer organizados. E havia aberto no primeiro documento, Isabela Coutinho, ele disse, com um tom de quem está apresentando uma ficha técnica. 32 anos, natural de Belo Horizonte, formada em administração pela FGV, mestrado em gestão estratégica pela USP, concluído há 4 anos. Trabalhou como consultora sênior em 2 empresas de consultoria de médio porte em Brasília, entre 5 e 2 anos atrás. Há 2 anos, foi contratada como diretora de reestruturação de uma holding de médio porte em Brasília, que recuperou em 18 meses. Foi essa operação que chamou a atenção do conselho do Grupo Vanzetti. Luciana estava ouvindo com os dedos entrelaçados sobre o colo. A postura ereta que ela mantinha em todos os ambientes porque havia aprendido cedo que postura comunica poder antes que qualquer palavra seja dita. Endereço atual, ela perguntou. Apartamento no Itaim, alugado há 6 semanas, antes de assumir o cargo. Ela veio de Brasília sozinha. Décio fez uma pausa de meio segundo, pequena o suficiente para que alguém que não estivesse prestando atenção não percebesse. Luciana percebeu. Não, ele disse. O silêncio que veio depois era o silêncio de Luciana esperando. Ela tem um filho, Décio disse. 4 anos. Registrado como Mateus Coutinho, sem pai declarado na certidão de nascimento. Luciana ficou imóvel por um momento que foi longo o suficiente para significar alguma coisa. 4 anos, ela repetiu. 4 anos e 8 meses. A conta era simples. Luciana era uma mulher que havia administrado o patrimônio de uma família por décadas. E administrar patrimônio significava ser precisa com números, inclusive com os números que você preferiria que não existissem. Pai desconhecido, ela disse. É o que consta no registro. Luciana desdobrou os dedos e pousou as palmas sobre as coxas. Um gesto que ela fazia quando estava chegando a uma conclusão que precisava de verificação antes de ser expressa em voz alta. Preciso saber mais, ela disse. Não sobre ela, sobre a criança. Décio assentiu. Vai custar. Tudo custa, Luciana disse, com a indiferença de quem diz isso há tempo suficiente para que tenha deixado de ser cinismo e se tornado fato. Faça o que for necessário. Rafael ficou sabendo da existência de Mateus Coutinho na quarta-feira à noite, quando a mãe ligou às 21 horas, com aquela voz específica que ela usava quando tinha uma informação que queria apresentar como preocupação materna, mas que era, na verdade, estratégia.
Rafael, eu preciso te contar uma coisa sobre essa mulher que o conselho colocou na empresa. Ele estava em casa, tinha acabado de jantar, estava com a televisão ligada sem estar assistindo. Mãe, já é tarde. Ela tem um filho, Rafael, um menino de 4 anos, sem pai no registro. O apartamento ficou quieto de uma maneira diferente. Onde você soube isso? Ele disse. Não importa onde, importa o que significa. Mãe, você e ela terminaram há 5 anos e 8 meses. A voz de Luciana tinha aquela precisão calculada que ela usava quando queria que os números falassem por ela. Eu estou fazendo a mesma conta que você está fazendo agora. Rafael ficou de pé. Foi até a janela. São Paulo estava lá fora, com toda a sua indiferença luminosa. Você não sabe, ele começou. Eu sei o que você me contou na época, que ela recebeu o dinheiro, que ela resolveu a situação, que depois sumiu. A pausa de Luciana era precisa como tudo o mais nela. Se a situação foi resolvida como você acredita, essa criança não existe. Se essa criança existe, alguém mentiu. Rafael fechou os olhos. O problema real que ele havia enterrado por 5 anos embaixo de culpa e trabalho, e a narrativa de que havia feito o que havia sido pedido, mesmo sem querer, era o seguinte: ele nunca havia falado diretamente com Isabela sobre o dinheiro. Havia deixado que sua mãe intermediasse. Havia recebido de volta a confirmação de que estava feito. Havia acreditado. Havia deixado que a culpa tomasse o lugar da verificação, porque verificar teria significado encarar de perto uma coisa que ele não havia tido coragem de encarar. Ele havia, em suma, escolhido ser covarde de uma maneira que havia conseguido parecer para si mesmo como respeito pelo espaço dela. Não faz sentido, ele disse. Mas a voz não tinha a firmeza que as palavras precisariam para ser convincentes. Faz todo sentido, Luciana disse. E por isso eu precisava que você soubesse antes de fazer qualquer coisa impulsiva com ela. Depois que a ligação terminou, Rafael ficou parado na janela por um longo tempo. Depois foi até o notebook, abriu e começou a procurar uma maneira de confirmar o que ainda não sabia se queria confirmar. O que ele não havia percebido, porque estava olhando para fora quando deveria estar olhando para dentro, era que a pergunta que Luciana havia plantado nele era exatamente a pergunta que Luciana queria que ele fizesse, no momento em que ela queria que ele a fizesse, antes que ele tivesse tido a chance de chegar à resposta por conta própria. E que essa não era a primeira vez que isso havia acontecido. A quinta-feira chegou com chuva fina e o tipo de céu que São Paulo usa quando quer lembrar as pessoas que é outubro, e que outubro, naquela cidade, não tem nada de primavera. Isabela estava na reunião com os gerentes regionais desde as 9 da manhã, ouvindo números que confirmavam o que os relatórios já haviam dito, e fazendo as perguntas que os números não respondiam sozinhos. Quando percebeu que Rafael estava passando pelo corredor de vidro pela 3ª vez em 40 minutos. Não era o corredor dele. O corredor de vidro que margeava a sala de reuniões menor dava acesso à impressora central e ao arquivo físico, 2 destinos que um diretor de desenvolvimento não tinha razão particular para visitar 3 vezes em menos de 1 hora, numa quinta-feira de manhã. Ela não desviou o olhar da apresentação na tela. Continuou fazendo perguntas sobre margem operacional no Sul, mas registrou com a parte da mente que ficava sempre ligada, mesmo quando o resto estava ocupado, que Rafael estava monitorando algo. A questão era se ele estava monitorando ela ou tentando se convencer de que não estava. A reunião terminou às 11h50. Isabela estava colocando os documentos na pasta quando Marta Salles, a diretora jurídica, se aproximou com aquela postura específica de quem tem algo a dizer que não havia cabido na pauta formal. Doutora Coutinho, um momento. Claro. Isabela fechou a pasta. Esperou que os outros saíssem. Marta esperou a porta fechar antes de falar. Era uma mulher cuidadosa. Isabela havia concluído nos 3 dias de observação do tipo que mede o risco antes de cada frase,
e que por isso demorava um pouco mais para começar a falar. Mas, raramente, precisava se retratar do que havia dito. Houve uma consulta interna ao arquivo jurídico ontem à noite, Marta disse, depois das 18 horas, quando o sistema registra acessos, mas não há equipe monitorando em tempo real. Alguém com credencial de diretoria acessou a pasta de documentos societários históricos. Isabela ficou olhando para ela com uma expressão que não confirmava nem negava nada. O sistema registra qual credencial? Ela perguntou. Registra. Marta fez uma pausa. Foi o senhor Rafael Vanzetti. O silêncio que se seguiu era o silêncio de duas mulheres inteligentes, calculando o que a outra sabia e o que estava disposta a revelar. Obrigada por me informar, Isabela disse. Isso é procedimento padrão da sua parte, comunicar acessos fora de horário. Quando envolvem a pasta de documentos sensíveis, sim, é um protocolo que implementei há 2 anos e que, até agora, nunca havia sido necessário acionar. Isabela assentiu uma vez. Continue fazendo isso. E Marta? Ela esperou até a outra mulher olhar diretamente para ela. Se houver algum outro acesso incomum a qualquer pasta desse arquivo, eu precisaria saber antes que chegue a qualquer outro canal. Marta estudou o rosto dela por um momento. Entendido, disse, com o tom de quem entendeu mais do que as palavras continham. Eram 14 horas quando Rafael bateu na porta do escritório temporário. Desta vez, Priscila havia avisado com 10 minutos de antecedência. E Isabela havia usado esses 10 minutos para fechar tudo o que não deveria ser visto. Reorganizar o espaço sobre a mesa de uma maneira que comunicasse agenda cheia e tempo limitado. E se posicionar na cadeira com a postura de quem está no meio de algo importante. E fez uma pausa por cortesia. Entre, ela disse. Rafael entrou, fechou a porta. Desta vez ele se aproximou da mesa. Parou do outro lado. Não se sentou porque ela não havia oferecido a cadeira. Obrigado pela janela, ele disse. 15 minutos, ela respondeu. Projeto do Nordeste. Rafael colocou as mãos nos bolsos. Era um gesto que ela reconhecia como o que ele fazia quando estava tentando parecer casual e não estava conseguindo. Não é sobre o Nordeste, ele disse. Eu sei. Então você sabe por que eu estou aqui. Tenho uma hipótese. Ela pousou a caneta que tinha na mão, cruzou os dedos sobre a mesa e olhou para ele com a atenção direta que ela sabia que desestabilizava as pessoas, porque a maioria delas não estava acostumada a ser realmente olhada. Mas você vai ter que dizer em voz alta. Rafael respirou. Você tem um filho. O escritório ficou quieto com um tipo de quietude que não é ausência de som, mas ausência de movimento. Como se o ar tivesse decidido não circular por um momento. Tenho, Isabela disse, 4 anos. 4 anos e 8 meses. Ela viu o momento em que ele fez a conta. Viu nos ombros dele, na maneira como a respiração mudou de ritmo. No jeito como os olhos escuros que ela havia passado 5 anos tentando não lembrar, se fixaram num ponto logo acima da cabeça dela. Como se o teto tivesse uma resposta que o rosto dela não estava oferecendo. Isabela, você acessou o arquivo jurídico ontem à noite, ela disse. Rafael ficou imóvel. Credencial de diretoria. 17 minutos na pasta de documentos societários históricos. Ela manteve a voz no mesmo tom de quem está lendo um relatório. O que você estava procurando? Rafael. O nome saiu diferente. Ela percebeu fração de segundo depois de dizê-lo. Rafael, não senhor Vanzetti. E a diferença era pequena o suficiente para ser negada, mas grande o suficiente para que os dois soubessem que havia acontecido. Rafael desceu os olhos para o rosto dela. Estava tentando entender, ele disse. A voz estava mais baixa agora. O tom de conversa particular que vaza através da postura profissional, quando a postura profissional não é suficiente para conter o que está embaixo. Minha mãe me disse sobre a criança. Eu precisava. Sua mãe? Isabela deixou as 2 palavras ficarem no ar por um momento antes de continuar. Sua mãe foi quem te contou.
Ela tem alguém monitorando você. Eu não pedi. Eu não sabia. Mas você usou a informação? Isabela se levantou, não de maneira brusca, com o movimento controlado de alguém que está mudando de posição em uma conversa que está prestes a mudar de direção. Ela foi até a janela. Ficou de costas para ele, por alguns segundos, olhando para o cinza molhado de São Paulo lá fora. Então se virou. Rafael. Desta vez o nome era deliberado. Você entrou no arquivo porque queria saber se havia algum documento que conectasse Mateus ao grupo. É isso. O nome do filho dela na boca dela, dito assim, com aquela naturalidade de mãe que não está tentando esconder nem revelar, mas simplesmente nomeando, fez alguma coisa no rosto de Rafael que ele não conseguiu controlar rápido o suficiente. Mateus. Ele repetiu, quase sem voz. Meu filho se chama Mateus. Ela cruzou os braços, não como defesa, como contenção. O gesto de alguém que está segurando algo grande dentro de um espaço pequeno. E eu não vou ter esta conversa aqui, Rafael. Não desta maneira. Não porque sua mãe mandou alguém me espionar e você ficou com a informação e achou que tinha o direito de vir até mim com isso como se fosse uma carta na manga. Não é uma carta na manga. Você acessou o arquivo sem me avisar. Você veio aqui com a informação que sua mãe coletou sobre mim sem meu consentimento. A voz dela não estava elevada. Estava absolutamente nivelada. O que era, ele havia aprendido 5 anos atrás. Muito mais perigoso do que a raiva. Você entende por que eu não consigo ler isso como outra coisa, senão o mesmo padrão de sempre? O mesmo padrão de sempre. As palavras caíram no espaço entre eles com um peso que não precisava de explicação, porque os dois sabiam a que padrão ela estava se referindo. A sequência exata de 5 anos atrás. Luciana com uma informação. Rafael recebendo essa informação como verdade. Rafael tomando uma decisão com base nessa verdade sem verificar a fonte. Sem falar diretamente com Isabela. Sem dar a ela a oportunidade de dizer sua própria versão. Rafael deu um passo em direção a ela. Parou quando ela não recuou, mas também não o encorajou. Eu errei, ele disse. Acessar o arquivo foi errado. Eu sei disso. Sim. Mas eu preciso saber. Isabela, você entende isso? Eu preciso saber se... O celular dela vibrou na mesa. Ela olhou para a tela por um segundo. Uma fração de segundo. Mas Rafael estava olhando para o rosto dela naquele momento. E viu o que aconteceu, uma mudança pequena, imperceptível para quem não soubesse o que estava observando. O tipo de mudança que um rosto faz quando o nome que aparece na tela é o nome de alguém que existe numa camada diferente de tudo o mais. Isabela pegou o celular. Na tela estava uma foto enviada pela babá. A mesma babá. O mesmo apartamento. Mas desta vez Mateus estava olhando diretamente para a câmera, com aqueles olhos escuros que Isabela havia passado 4 anos e 8 meses vendo todo dia. E que ela havia aprendido, por uma questão de sobrevivência emocional, a não comparar com nenhum outro par de olhos escuros que ela houvesse conhecido antes. Ela virou o celular para baixo antes que a tela pudesse ser vista, mas não rápido o suficiente. Rafael tinha ficado parado do outro lado da mesa. Ela viu, quando levantou os olhos, que ele havia visto a foto por menos de 2 segundos, e que 2 segundos haviam sido suficientes para que o rosto dele fizesse algo que ela não estava preparada para ver naquele escritório, naquele dia, antes de estar pronta. Isabela, ele disse, e a voz tinha uma qualidade diferente agora. Não era a voz do diretor de departamento, nem a voz do ex-namorado tentando abrir uma conversa difícil. Era outra coisa. Era a voz de alguém que acabou de ver algo que estava procurando, sem saber que estava procurando. Esses olhos... Está na hora de encerrar a reunião, ela disse. Espera. Rafael. Ela colocou o celular na bolsa.
pegou a pasta da mesa e olhou para ele com aquela calma que ela havia construído tijolo por tijolo ao longo de 5 anos, e que naquele momento estava exigindo de cada parte dela um esforço que ela não havia antecipado precisar fazer ainda. Você vai sair deste escritório agora. E da próxima vez que precisar de informação sobre mim ou sobre qualquer coisa relacionada à minha vida pessoal, você vai me perguntar diretamente. Não vai acessar arquivos sem avisar. Não vai usar o que sua mãe te entrega como ponto de partida para uma investigação. Não foi uma investigação. Foi exatamente o que foi. Ela foi até a porta. Abriu. Boa tarde. Rafael passou por ela. Parou no corredor. Virou-se com aquela expressão de alguém que tem 10 coisas para dizer e sabe que nenhuma delas é certa agora. Quinta-feira que vem, ele disse, fora do escritório. Você escolhe o lugar. Não como chefe subordinado, só como 2 pessoas que precisam ter uma conversa que deveria ter acontecido há 5 anos. Isabela ficou segurando a maçaneta da porta aberta. Ela estava a ponto de dizer não. Havia formulado o não na cabeça. Havia calculado a maneira mais limpa de dizê-lo que encerrasse o assunto sem criar um precedente de hostilidade que pudesse complicar a dinâmica profissional. E então pensou em Renata. E na conversa de terça-feira, e na frase que havia ficado suspensa no ar entre elas como uma equação sem solução, de preferência com Rafael Vanzetti do seu lado quando acontecer. Eu vou pensar, ela disse. Fechou a porta, ficou do lado de dentro com as costas encostadas na madeira por 3 segundos exatos. Depois, foi até a janela, pegou o celular, abriu a foto de Mateus e ficou olhando para o rosto do filho com a atenção de alguém que está procurando, não pela primeira vez, a resposta para uma pergunta que ainda não tem palavras. Luciana Vanzetti recebeu o relatório de Décio Marques na sexta-feira de manhã. Ela leu sentada à mesa do escritório particular que mantinha em sua casa nos Jardins, com o café esquecendo de resfriar ao lado. Da mesma maneira que Isabela havia lido o testamento 3 dias antes, com aquela atenção que não precisa de velocidade, porque sabe exatamente o que está procurando. O relatório tinha 8 páginas. As 6 primeiras eram sobre Isabelas trajetória profissional, finanças pessoais, contratos de trabalho, histórico de endereços. Luciana passou por essas páginas com eficiência, porque já sabia a maior parte daquilo, ou não precisava saber os detalhes. As 2 últimas páginas eram sobre Mateus. Certidão de nascimento, Mateus Coutinho, pai não declarado. Data de nascimento compatível com uma concepção ocorrida entre janeiro e fevereiro de 5 anos atrás. Escola particular no Itaim. Registro médico sem intercorrências. Tipo sanguíneo A positivo. Luciana parou nesta linha. Leu de novo. Tipo sanguíneo A positivo. Ela ficou com o relatório na mão por um longo momento, olhando pela janela para o jardim que havia mandado replanejar 3 anos atrás, quando Enzo havia ficado doente e ela havia precisado de alguma coisa para administrar que não fosse a dissolução iminente de tudo o que havia construído. Enzo havia sido do tipo A positivo. Rafael era O positivo, como ela. Tipo A positivo em uma criança com mãe. O negativo, como Isabela, constava nos registros médicos que Décio havia obtido, significava uma coisa específica sobre a origem do segundo par de genes. Luciana fechou o relatório. Ficou olhando para o jardim por mais alguns minutos, com a expressão de alguém que recebeu uma confirmação que esperava, e que ainda assim, confirmada, pesava de uma maneira diferente do que havia pesado como suspeita. Então abriu o celular e discou para o número do advogado da família. Precisamos conversar sobre o inventário, ela disse, quando ele atendeu. Especificamente sobre a cláusula do codicilo que o Enzo adicionou 2 anos antes de morrer. Quero saber quais são as opções para contestá-la antes que alguém a invoque. Houve uma pausa do outro lado. Dona Luciana, para contestar uma cláusula testamentária, precisamos de um fundamento jurídico. Se a cláusula foi redigida dentro dos parâmetros legais e o testador estava em plena capacidade, encontre um fundamento, ela disse,
Para isso, eu pago você. Ela desligou. No jardim reformado lá fora, as bromélias que o paisagista havia escolhido estavam florescendo na chuva de outubro com aquela exuberância específica das plantas que não sabem que o tempo está mudando e continuam crescendo de qualquer maneira. Renata Figueiredo tinha o hábito de ligar às 6h40 da manhã quando havia novidade ruim. Isabela sabia disso porque nos 8 meses em que haviam trabalhado juntas, todas as ligações matinais antes das 7 haviam trazido algo que precisava ser resolvido antes de começar o dia, não depois. Era o tipo de advogada que preferia dar tempo para o cliente processar a informação ruim no apartamento antes de precisar processá-la num elevador ou numa reunião. O celular vibrou às 6h38 de uma segunda-feira. Isabela atendeu antes do segundo toque. Luciana acionou o advogado da família na sexta-feira. Renata disse, sem bom dia. Minha fonte no cartório confirmou hoje cedo. Eles estão procurando fundamento para contestar o codicilo antes que seja invocado. Isabela ficou deitada por 2 segundos ainda, olhando para o teto do quarto escuro. Do corredor chegava o som de Mateus dormindo. Aquela respiração ritmada e profunda das crianças que ainda não aprenderam a carregar peso suficiente para que o sono fique raso. Quanto tempo temos? Ela perguntou. Se eles encontrarem um fundamento e entrarem com contestação preventiva, podem conseguir uma liminar suspendendo qualquer acionamento da cláusula enquanto o mérito é julgado. Isso pode levar meses. E você tem 14 meses no total. Então precisamos nos mover primeiro. Precisamos nos mover antes que eles se movam. A voz de Renata tinha aquela precisão de quem está dando uma informação que não gosta de dar, mas que prefere que chegue da maneira certa. Isabela, se entrarmos agora com o reconhecimento e o acionamento da cláusula ao mesmo tempo, você sabe o que isso significa para Mateus? Isabela fechou os olhos. Sabia. Significava que o nome de Mateus Coutinho, que havia existido nos últimos 4 anos e 8 meses em uma invisibilidade cuidadosamente construída, apareceria em registros públicos, em documentos de inventário, em notificações judiciais que chegavam a endereços de pessoas que tinham advogados pagos para encontrar qualquer ponto de pressão disponível. Significava que o filho dela deixaria de ser protegido pela obscuridade e se tornaria, da noite para o dia, herdeiro contestado de uma das famílias mais ricas de São Paulo. Eu sei, ela disse. Você quer que eu prepare os documentos. Isabela ficou em silêncio por um momento que foi longo o suficiente para ser uma resposta em si mesmo. Depois disse, prepare, mas não protocole ainda. Eu preciso de 2 dias. O que acontece em 2 dias? Eu preciso falar com Rafael. Ela não havia marcado na agenda de Rafael. Havia mandado uma mensagem no sistema interno, às 8 da manhã, com 3 palavras. Hoje, almoço, confirma. A resposta havia chegado em 4 minutos. Confirmo. Onde? Ela havia escolhido um restaurante do Itaim, que ficava a 7 minutos a pé do escritório e que tinha mesas com divisória suficiente para uma conversa que não deveria ser ouvida, sem ter o isolamento de um lugar privado demais, que criaria o tipo de contexto que ela não estava pronta para criar. Rafael já estava lá quando ela chegou, o que significava que havia saído do escritório com antecedência suficiente para chegar antes dela. O que, por sua vez, significava que havia pensado nisso. Havia calculado o gesto. Ela sentou, o garçom veio, eles pediram sem olhar o cardápio, os 2, o que era informação sobre o estado de concentração de cada um. Você disse que precisava pensar, Rafael disse, quando o garçom foi embora. Sobre quinta-feira. Mudei a data. Isabela pousou as mãos sobre a mesa, não entrelaçadas, abertas, a palma para baixo. O gesto inconsciente de quem está tentando estar presente numa conversa difícil em vez de se fechar nela. Rafael, eu preciso te contar uma coisa. E eu preciso que você ouça tudo antes de responder. Não a metade. Tudo. Algo no rosto dele mudou. Não o rosto do diretor. Não o rosto do ex que estava tentando reabrir um canal fechado. Era o rosto de alguém que reconhece, pelo tom de uma voz, que o que vem a seguir vai mudar alguma coisa de maneira permanente.
Estou ouvindo, ele disse. Isabela respirou uma vez. Mateus é seu filho. O restaurante continuou existindo ao redor deles. As outras mesas continuaram com suas conversas. O som de talheres e copos e aquele murmúrio de fundo que os restaurantes têm quando estão na metade da capacidade. Nada parou. Só o espaço específico entre eles ficou suspenso por alguns segundos que foram compridos demais para serem contados normalmente. Rafael não disse nada. Eu sei que você recebeu a informação de que eu tinha resolvido a situação. Ela continuou, com a voz no mesmo nível, sem deixar que a emoção que estava embaixo de tudo aquilo encontrasse espaço para subir agora. Eu sei que você acreditou nisso porque alguém te disse que era isso que tinha acontecido. Eu preciso que você saiba que esse alguém mentiu. Isabela, deixa eu terminar. Não era uma ordem, era um pedido. Eu não recebi dinheiro nenhum. Eu não falei com ninguém da sua família depois daquela noite. O que eu recebi foi uma mensagem no meu celular, do número que eu tinha como seu, dizendo que você havia decidido que não queria seguir em frente, que a família havia tomado a decisão e que havia um envelope no meu nome na portaria do meu prédio caso eu precisasse de suporte financeiro para resolver o assunto. Rafael estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia nomear completamente, porque tinha partes de coisas demais ao mesmo tempo. Eu não mandei essa mensagem, ele disse. A voz estava baixa. Eu sei. Como você sabe? Porque guardo o print há 5 anos. Ela abriu a bolsa, retirou o celular, abriu a galeria de fotos em uma pasta específica que tinha uma data de criação de 5 anos e 7 meses atrás. Girou a tela para ele. Rafael olhou para a captura de tela. Era uma mensagem de um número que havia sido o dele na época. Ele reconhecia os últimos 4 dígitos. O texto era curto, formal demais para ser dele, com aquela construção de frase que pessoas usam quando estão ditando para outra pessoa escrever. Minha mãe, ele disse. Não era uma pergunta. Teu número, mandada pelo celular dela quando ela estava com ele. Isabela abaixou o celular. Eu descobri depois. Demorou tempo, mas eu descobri. Rafael ficou olhando para a mesa por um momento. Quando levantou os olhos, havia algo neles que ela reconheceu. Não com satisfação. Não havia satisfação naquilo, mas com a precisão dolorosa de alguém que havia imaginado este momento tantas vezes que agora que estava acontecendo era difícil distinguir a memória da realidade. Por que você não me procurou? A voz estava diferente agora. Tinha uma camada embaixo que não era raiva nem acusação. Era algo mais antigo que as duas coisas. 5 anos. Isabela, por que você não veio até mim? Porque eu tinha 27 anos. Estava grávida. E a única pessoa que eu amava havia acabado de me mandar embora por mensagem de texto. Ela disse isso de forma direta, sem inflexão dramática, com a objetividade de alguém que processou aquela dor por tempo suficiente para conseguir nomeá-la sem ser destruída por ela. E porque 3 semanas depois, quando eu estava começando a entender que talvez não fosse você, a tua mãe apareceu pessoalmente no meu apartamento. Rafael ficou imóvel. Ela foi até você. Ela foi até mim, com um contrato, com uma cláusula de confidencialidade e um valor que era suficiente para eu criar uma criança com conforto por anos, sem precisar trabalhar. Isabela cruzou os braços, não como defesa agora, mas como a posição de alguém que está narrando algo que precisa de estrutura para ser dito sem desmoronar. Ela me disse que você havia decidido, que você não queria paternidade, que a família havia chegado a um consenso e que o mais digno para todos era que eu desaparecessem. E você não assinou. Claro que não assinei. A primeira coisa próxima de emoção direta que ela havia deixado entrar na voz desde que a conversa começou: Rafael, eu não era a personagem que ela estava tentando me fazer ser. Eu não queria dinheiro. Eu queria que você me ligasse. Eu queria que você aparecesse. Eu fiquei 2 semanas esperando.
Rafael fechou os olhos por um momento. Quando abriu, havia tomado uma decisão visível. Aquela mudança de expressão que acontece quando alguém para de processar e começa a agir. "O que você precisa de mim agora?" ele disse. Era a pergunta certa. Isabela havia ensaiado mentalmente este momento com a pergunta errada vindo dele. Com defesa, com negação, com a versão de Rafael que havia aprendido a esperar, depois de 5 anos construindo paredes ao redor da memória que tinha dele. A pergunta certa desarmou algo que ela não havia percebido que estava armado. "Tem um codicilo no testamento do teu pai", ela disse, adicionado 2 anos antes de ele morrer. Dá direito a 22% das cotas do grupo para qualquer descendente direto seu que seja reconhecido por exame de paternidade e registrado em cartório dentro de 3 anos a partir da abertura do inventário. Rafael ficou olhando para ela. "O inventário foi aberto 21 meses atrás", ela continuou. "Tenho 14 meses para acionar a cláusula. A tua mãe descobriu que Mateus existe e acionou o advogado da família na sexta-feira para contestar o codicilo antes que eu me mova. Ela sabe que é meu filho. Ela suspeita. O exame de paternidade confirma." Isabela desbloqueou o celular de novo. Abriu um documento. Girou a tela para ele. "Este é o codicilo. Já está no sistema interno do grupo. Eu tenho acesso ao arquivo porque sou a CEO. Mas para o processo judicial, preciso do original em cartório. E para acessar o original, preciso que você esteja ao meu lado quando eu protocolar o pedido de reconhecimento de paternidade." Rafael leu o documento. Leu devagar, com a atenção de alguém que havia aprendido a ler contrato com cuidado, linha por linha. Quando terminou, ficou olhando para a tela por mais alguns segundos antes de devolver o celular. "Meu pai sabia", ele disse. "Eu acredito que sim. Acho que ele não sabia de Mateus especificamente, mas sabia que havia uma possibilidade que sua mãe havia tentado eliminar. O codicilo é a resposta dele." Rafael ficou em silêncio por um tempo que ela respeitou sem preencher. "Você veio trabalhar aqui por causa disso", ele disse finalmente. Não havia acusação na voz. Era uma observação. A montagem de um quebra-cabeça que estava ficando inteiro. O cargo era real, mas o acesso ao arquivo jurídico era o que você precisava. "O cargo é completamente real", ela disse. "Sou boa no que faço, Rafael. Não preciso de subterfúgio profissional. Mas sim, quando o conselho me abordou e eu soube que era o Grupo Vanzetti, eu considerei as duas coisas ao mesmo tempo. Seria desonesto dizer o contrário." Ele assentiu lentamente. "Obrigado por ser honesta sobre isso." A comida havia chegado em algum momento durante a conversa, e os dois não haviam tocado. O garçom havia aprendido, com aquele instinto que bons garçons desenvolvem, a não interromper. "Quero conhecer meu filho", Rafael disse. As palavras caíram no espaço entre eles com um peso diferente de tudo mais que havia sido dito. Não era uma negociação. Não era uma condição para a cooperação no processo jurídico. Era uma declaração separada, anterior a qualquer outra coisa, do tipo que as pessoas fazem quando chegam a um ponto em que fingir que a lógica é o único motor disponível se torna impossível. Isabela ficou olhando para ele. "Isso não vai ser simples", ela disse. "Eu sei. Ele tem 4 anos. Ele não sabe que você existe. Eu vou precisar de tempo para preparar." "Eu sei", Rafael disse de novo. "Não estou pedindo amanhã. Estou dizendo que quero. Que quando você achar que é hora, eu quero estar lá." Eles saíram do restaurante às 14h20. Na calçada, a chuva de outubro havia parado e o sol de meio da tarde estava fazendo aquilo que o sol de São Paulo faz quando decide aparecer depois da chuva, com aquela intensidade de quem precisou esperar e por isso não vai desperdiçar. "Vou falar com meu advogado pessoal hoje", Rafael disse. "Não o da família, o meu." Isabela assentiu. "Renata Figueiredo é a minha. Pode pedir que eles entrem em contato." Ele deu 2 passos em direção ao escritório. Parou, virou-se. "Isabela." A voz tinha aquela qualidade de uma coisa que estava sendo dita uma vez, sem possibilidade de ser não dita depois. "Eu devia ter ligado. 5 anos atrás.
independente da mensagem, independente do que minha mãe havia dito. Eu devia ter ligado e falado com você diretamente. Ela ficou olhando para ele na calçada com o sol de outubro na lateral do rosto. Sim, ela disse. Devia. Não havia perdão naquilo, nem recusa de perdão. Era apenas a verdade, dita com a mesma objetividade com que ela havia dito tudo mais naquela tarde, porque havia chegado a um ponto em que a única coisa que ela sabia fazer com as verdades era nomeá-las e deixá-las existir no espaço sem tentar controlar o que acontecia depois. Rafael assentiu uma vez. Voltou-se e foi embora pelo corredor de vidro da calçada com aquela passada específica de alguém que está carregando algo novo e ainda está aprendendo como distribuir o peso. Às 16h45 da mesma segunda-feira, Isabela estava de volta ao escritório temporário, quando o sistema interno do grupo gerou uma notificação automática que ela não estava esperando receber naquele momento. Uma solicitação de acesso externo ao arquivo jurídico havia sido bloqueada pelo protocolo de segurança. Usuário externo, IP, não identificado no sistema. Tentativa de acesso à pasta de documentos societários históricos. Marta Salles havia mandado um e-mail simultâneo. Doutora Coutinho, registramos uma tentativa de acesso externo não autorizado ao arquivo jurídico há 10 minutos. O sistema bloqueou automaticamente. Aguardo instruções sobre como proceder. Isabela ficou olhando para a notificação na tela. Depois, pegou o celular e mandou uma mensagem para Renata. Protocolo amanhã. Não podemos esperar mais 2 dias. A resposta veio em 3 minutos. Entendido. Vou precisar da assinatura de Rafael nos documentos de reconhecimento. Consegue até amanhã de manhã? Isabela olhou para a tela por um momento. Então, abriu a conversa com Rafael no sistema interno e digitou: precisamos protocolar amanhã. Você pode assinar os documentos hoje à noite? Os 3 pontos pulsaram. A resposta chegou em menos de 1 minuto. Pode mandar o endereço. Estarei lá. Isabela fechou o celular. Olhou para a janela onde São Paulo estava fazendo aquela coisa de fim de tarde em que as luzes começam a aparecer antes do escuro chegar. Como se a cidade precisasse se preparar para a própria noite com antecedência. Ela tinha movido cada peça com cuidado por 5 anos. Havia construído cada etapa com a paciência de quem sabe que um passo apressado desfaz 10 corretos. Havia protegido Mateus. Havia se protegido. Havia chegado até aqui. E agora, pela primeira vez desde o começo de tudo aquilo, ela havia colocado nas mãos de outra pessoa uma parte da história que não conseguia carregar sozinha. A questão que ficou no ar, enquanto São Paulo acendia as luzes lá fora, era se Rafael Vanzetti era a pessoa que ela havia calculado que era, ou se era a pessoa que a mãe dele havia passado 5 anos construindo no lugar dele. Ela não havia encontrado a resposta ainda. Mas, às 18h30 daquela segunda-feira, quando o interfone do apartamento dela tocou e ela abriu a porta para encontrá-lo com uma pasta de documentos na mão e uma expressão de alguém que havia chegado porque havia dito que chegaria, e quando Mateus apareceu no corredor com o pijama de dinossauros e olhou para o desconhecido na porta com aqueles olhos escuros, que eram a resposta para uma pergunta que Rafael havia carregado sem conseguir formular, Isabela percebeu que havia uma diferença entre calcular uma pessoa e conhecê-la, e que os próximos dias iriam cobrar dessa diferença um preço que nenhum dos dois havia terminado de entender ainda. O protocolo foi feito às 9h43 da manhã de uma terça-feira de outubro. Renata Figueiredo havia chegado ao cartório 40 minutos antes para garantir que os documentos estivessem em ordem, que o notário correto estivesse disponível e que não houvesse nenhuma surpresa técnica que pudesse atrasar o processo em uma manhã em que atraso significava exposição. Isabela e Rafael chegaram juntos, não porque fosse um gesto, mas porque Rafael havia passado a noite anterior no apartamento dela, depois de assinar os documentos. Não no mesmo quarto, num silêncio de sala que tinha a textura específica de 2 pessoas aprendendo a existir no mesmo espaço
sem o roteiro que haviam perdido 5 anos atrás. Mateus havia dormido através de tudo. No cartório, o notário leu os documentos com a lentidão burocrática que o cargo exigia e que nenhuma urgência do mundo exterior conseguia acelerar. Rafael assinou em 3 lugares, Isabela assinou em 5, Renata testemunhou. O carimbo caiu sobre o papel com aquele som definitivo que documentos oficiais têm quando estão fazendo o que foram feitos para fazer. O pedido de reconhecimento de paternidade está protocolado. Renata disse, com a voz de quem está riscando um item de uma lista que levou meses para chegar. O acionamento da cláusula testamentária vai em paralelo hoje à tarde. A família Vanzetti será notificada formalmente até o fim do dia. Rafael ficou olhando para a cópia do documento na mão. Minha mãe vai saber hoje, ele disse. Não era uma pergunta. Ela já sabe que algo está acontecendo, Isabela disse. A tentativa de acesso externo ao arquivo na segunda-feira não foi coincidência. Ela estava tentando confirmar o que o advogado dela havia encontrado antes que nós nos movêssemos. E agora nós nos movemos primeiro. Rafael dobrou o documento com cuidado. Colocou no bolso interno do paletó. Olhou para Isabela com aquela expressão que ela havia visto pela primeira vez na porta do apartamento dela na noite anterior, quando Mateus havia aparecido no corredor, e os 3 haviam ficado parados naquele triângulo de silêncio que não havia sido planejado por ninguém e que havia durado exatamente o tempo que precisou durar até que Mateus virasse para a mãe e dissesse, com a objetividade prática das crianças de 4 anos, esse homem tem os mesmos olhos que eu. Isabela havia precisado de todos os anos de treinamento que tinha para manter o rosto estável naquele momento. Rafael havia precisado olhar para o lado. Eu vou falar com ela antes que a notificação chegue. Ele disse agora, no cartório. É o mínimo. Rafael, não como pedido de permissão. A voz estava firme e com aquela firmeza específica de uma decisão que foi tomada durante uma noite de pouco sono e muito pensamento. Como aviso, ela vai saber que eu sei o que ela fez. E vai saber que eu escolhi de qualquer maneira. Luciana Vanzetti estava no jardim quando Rafael chegou. Era quase 11 da manhã e ela estava de pé perto das bromélias que havia mandado plantar, com aquela postura de quem está inspecionando alguma coisa, mas cujo pensamento está em outro lugar inteiramente. Ela o ouviu chegar pela entrada lateral, virou-se, e por um segundo, apenas um, o rosto dela fez o que rostos de mães fazem quando o filho aparece antes do esperado. Abriu com alguma coisa que era genuína antes de qualquer cálculo. Depois viu a expressão dele e fechou outra vez. Rafael. Ela tirou as luvas de jardim com movimentos cuidadosos. Não sabia que você viria hoje. Eu sei que não sabia. Ele parou a 2 metros dela, não mais perto, e ela reconheceu a distância porque era a mesma que ele havia mantido nas semanas depois que o pai havia morrido, quando ainda não sabia como estar perto de pessoas sem que a dor vazasse. Mamãe, eu preciso que você me explique uma coisa. Você está com uma expressão que me preocupa. Boa. Ele colocou a mão no bolso, mas não retirou o documento. Ainda não. A mensagem que foi mandada para Isabela Coutinho há 5 anos e 6 meses, do meu número, você mandou. O jardim tinha aquele silêncio de jardim privado em dia de semana. Só o som distante do trânsito além do muro e o vento movendo as folhas das bromélias. Luciana não respondeu imediatamente, e aquela não resposta imediata foi, para Rafael, mais conclusiva do que qualquer palavra teria sido. Eu fiz o que precisava ser feito, ela disse finalmente. A voz estava estável. O que era, ele havia aprendido ao longo de 34 anos. A versão que ela usava quando havia decidido que não iria recuar. Você tinha 28 anos. Ela não era. Não era o quê? A voz dele saiu mais cortante do que havia planejado. E ele não tentou suavizar. Não era da família certa. Não tinha o sobrenome certo. O que exatamente ela não era que justificou você usar o meu telefone para mandar embora a mãe do meu filho?
Você não sabia que era seu filho, porque você não me deixou descobrir. Ele deu um passo em direção a ela. Parou. Respirou. Você foi ao apartamento dela, com um contrato, com uma cláusula de confidencialidade. Você foi pessoalmente. Mamãe, isso não é proteção. Isso é eliminação. Luciana levantou o queixo com aquele movimento específico que ela tinha quando estava sendo desafiada e escolhia enfrentar de frente em vez de recuar. Eu protegi esta família, ela disse. Seu pai estava doente. Os negócios estavam em transição. A última coisa que precisávamos era uma complicação. Uma complicação. Rafael repetiu as palavras com uma voz que havia ficado quieta de uma maneira que era mais difícil de suportar do que se ele estivesse gritando. Meu filho é uma complicação. Rafael. Ele tem 4 anos e 8 meses. Ele finalmente retirou o documento do bolso, desdobrou, estendeu para ela. Ela não o pegou, mas olhou. O reconhecimento de paternidade foi protocolado esta manhã, e a cláusula do testamento do pai foi acionada. Renata Figueiredo é a advogada de Isabela, e você vai receber a notificação formal até o fim do dia. Luciana olhou para o documento, depois olhou para o filho. Você não entende o que está fazendo, ela disse. A voz havia mudado de registro. Não era mais a voz da mulher que havia tomado uma decisão e estava defendendo. Era outra coisa, mais funda, mais velha. A cláusula que seu pai colocou naquele testamento, Rafael, ela não era por amor ao neto que ele nunca conheceu. Era uma maneira de me punir por coisas que aconteceram entre nós que você não precisa saber. Ele estava doente e estava com raiva e fez uma coisa que vai destruir o equilíbrio que eu passei 30 anos construindo. Ou vai fazer o que deveria ter sido feito desde o começo? Rafael disse, dar ao meu filho o que é legalmente dele. 22% das cotas. Rafael. A voz de Luciana tinha aquela qualidade fria de quando ela estava falando de números e não de pessoas. 22% que saem da sua parte e da parte dos seus irmãos. Você está disposto a explicar para o Gabriel e para a Fernanda que a participação deles no grupo vai ser reduzida porque você decidiu reconhecer uma criança que é meu filho. A voz dele não subiu. Ficou exatamente onde estava. Firme com aquela firmeza que não precisa de volume para ser ouvida. Mamãe, eu errei há 5 anos quando acreditei no que você me apresentou sem verificar por conta própria. Eu errei porque era mais fácil acreditar do que enfrentar. Isso não acontece de novo. Luciana ficou olhando para ele por um longo momento. Havia algo no rosto dela que ele não havia visto antes. Ou que havia visto e não havia sabido nomear. Era a expressão de alguém que está reconhecendo, com relutância e sem nenhuma satisfação, que o tabuleiro mudou de uma maneira que não permite o movimento que havia planejado. Você vai se arrepender disso, ela disse. Talvez. Ele dobrou o documento, colocou de volta no bolso. Mas vai ser um arrependimento meu, tomado com informação completa. Isso já é diferente. Ele se virou para ir embora. Rafael. A voz dela o parou. Não pelo tom, mas porque ainda era a voz da mãe. E havia 34 anos de reflexo naquilo que não desapareciam de uma vez só. Ele ficou parado, de costas para ela. Eu fiz o que fiz porque achei que estava te protegendo. Eu sei que você não acredita nisso agora, mas era o que eu achava. Rafael ficou parado por um momento. Eu sei que você acreditava nisso. Ele disse, sem se virar. É a parte mais difícil. Saiu pelo caminho lateral sem olhar para trás. Atrás dele, no jardim. Luciana ficou parada entre as bromélias por um longo tempo, com as luvas de jardim na mão e a expressão de alguém que está fazendo, pela primeira vez em muito tempo, uma conta que não está dando o resultado que esperava. A notificação chegou ao advogado da família às 14h16. O advogado ligou para Luciana às 14h22. Às 15 horas, ela havia convocado uma reunião de emergência com sua equipe jurídica. E às 16,
havia instruído que fosse protocolada uma contestação preventiva, baseada em alegação de incapacidade testamentária do falecido Enzo Vanzetti no período em que o codicilo havia sido adicionado. Renata Figueiredo recebeu a cópia da contestação às 17h43. Ligou para Isabela às 17h45. Ela entrou com contestação por incapacidade testamentária. Renata disse: havia aquela qualidade na voz de advogado que mistura problema com solução antes mesmo de terminar de apresentar o problema. Alegam que Enzo Vanzetti estava com capacidade cognitiva comprometida pelo tratamento oncológico no período em que o codicilo foi assinado. Isabela estava no escritório temporário, com a porta fechada, olhando para a janela. É procedente. Pode ser, se eles conseguirem um laudo médico que sustente. O problema é que o codicilo foi assinado com testemunhas e com declaração de capacidade do notário. Para derrubar isso, eles precisam de documentação médica que mostre comprometimento cognitivo significativo naquele período específico, não apenas que ele estava em tratamento. Eles têm acesso a esses registros? Tem, família direta. Renata fez uma pausa que Isabela aprendeu a reconhecer como a pausa antes da parte complicada. Isabela, tem um detalhe no codicilo que eu precisava ter visto antes e não vi com atenção suficiente. Há uma cláusula de validade condicional se a contestação do codicilo for aceita em primeira instância. O acionamento fica suspenso automaticamente até resolução final do mérito. E resolução final, neste caso, pode levar de 8 a 18 meses. Isabela ficou em silêncio. Eu tenho 14 meses, ela disse. Você tem 14 meses para o prazo do inventário. Se o processo de contestação durar mais do que isso, o prazo vence antes de o mérito ser julgado. O escritório ficou quieto com aquele tipo de quietude que acontece quando uma variável que não havia sido calculada aparece tarde demais no problema. Existe uma maneira de contestar a contestação antes que ela seja aceita em primeira instância? Isabela perguntou. Existe uma maneira, mas é técnica, e vai depender de encontrar uma falha formal no argumento de incapacidade. Outra pausa. Eu não a encontrei ainda. Vou precisar da noite. Você tem a noite, Isabela disse. Desligou. Ficou olhando para a tela do celular por um momento. Depois, abriu a conversa com Rafael e digitou. Ela contestou por incapacidade testamentária. Pode travar o processo. Renata está procurando saída técnica, mas precisa da noite. Me avisa se o advogado da família te procurar. A resposta chegou em 2 minutos. Já me ligaram. Não atendi. Posso estar com você agora? Isabela ficou olhando para a pergunta. Depois, digitou. Sim. Rafael chegou às 18h20. Isabela havia saído do escritório às 18h10. Havia pegado Mateus na escola. Havia chegado em casa com o filho no colo e a cabeça funcionando em 2 camadas ao mesmo tempo. A camada de mãe, que estava perguntando sobre o dia, e a camada de executiva, que estava revisando mentalmente cada cláusula do codicilo que havia memorizado. Quando o interfone tocou, Mateus já estava no banho e a babá cuidava dele. Rafael entrou com o notebook debaixo do braço, o que significava que havia saído do escritório com a intenção de trabalhar no problema, e não apenas de estar presente. E aquela distinção específica desarmou em Isabela algo que ela não havia percebido que ainda estava armado. Eles se sentaram à mesa da cozinha com os 2 computadores abertos e os documentos espalhados entre eles. E durante 45 minutos, trabalharam no silêncio produtivo de 2 pessoas que estavam no mesmo problema de ângulos diferentes, trocando informação sem cerimônia, sem o peso de tudo mais que havia acontecido naquele dia e nos 5 anos antes dele. Foi Rafael quem encontrou. Às 19h16, ele se levantou da cadeira com aquela aceleração específica de alguém que está chegando a uma conclusão que ainda não terminou de verificar. O argumento de incapacidade deles depende do prontuário médico do período, ele disse. Mas, para usar o prontuário em processo judicial, precisam da autorização dos outros herdeiros, ou de decisão judicial que libere o acesso. São 3 herdeiros diretos além da minha mãe, eu, Gabriel e Fernanda. Isabela levantou os olhos do computador.
Se você negar a autorização, ela disse, eles não conseguem o prontuário sem decisão judicial, o que adiciona semanas ao processo deles antes de poder sequer apresentar o laudo. E sem o laudo, a contestação por incapacidade não tem substância para ser aceita em primeira instância. Rafael abriu o notebook, começou a digitar. Vou mandar agora para o meu advogado. Se Gabriel e Fernanda também negarem, ou mesmo se só eu negar, isso trava o argumento deles no nascedouro. Seus irmãos vão concordar. Rafael parou de digitar por um segundo. Gabriel vai ouvir os dois lados e vai demorar. Ele disse, com a precisão de quem conhece os irmãos, com a intimidade que só anos de convivência constroem. Fernanda vai perguntar o que o pai teria querido, e o pai deixou o codicilo. Voltou a digitar. Vou ligar para os dois agora. Isabela ficou olhando para ele. Havia uma coisa que ela havia calculado sobre Rafael Vanzetti ao longo dos anos. Uma equação que havia construído a partir da distância e da dor e da versão necessariamente incompleta que se tem de alguém que foi perdido antes de ser completamente conhecido. A equação dizia que ele era um homem que escolhia o caminho de menor resistência, quando a resistência envolvesse confrontar a própria família. A equação estava errada. Ela não disse isso em voz alta. Guardou a observação no mesmo lugar onde guardava as coisas que precisavam de mais tempo antes de serem transformadas em palavras. Às 21 horas, Mateus havia jantado, havia tomado banho, havia resistido ao sono com a determinação característica das crianças que sentem que algo diferente está acontecendo no apartamento, mesmo sem entender o quê. E havia finalmente cedido quando Isabela sentou na beira da cama e começou a ler em voz baixa o livro dos dinossauros pela 10ª vez aquela semana. Rafael estava na sala quando ela saiu do quarto com a porta entreaberta. Ele estava em pé perto da janela, não sentado, com o celular na mão e a expressão de alguém que acabou de terminar uma conversa difícil e ainda está processando como foi. Quando ela entrou, ele levantou os olhos. Fernanda disse sim na hora. Ele disse, Gabriel vai dar a resposta amanhã de manhã. Mas meu advogado diz que mesmo com uma negativa, já complica o processo deles o suficiente para que a contestação não seja aceita sem uma disputa separada sobre acesso ao prontuário. Isabela foi até a cozinha, encheu um copo de água, bebeu, ficou apoiada na bancada. Obrigada, ela disse. Rafael sacudiu a cabeça levemente. Não precisa. Precisa. Ela disse isso de maneira direta, sem inflexão que tornasse a palavra maior do que era. Rafael, eu passei 5 anos fazendo isso sozinha porque precisava. Não porque era a maneira certa, mas porque era a única maneira disponível. Hoje não foi sozinha. Isso precisa ser dito. Rafael ficou olhando para ela do outro lado da sala. Você ia conseguir de qualquer maneira, ele disse. Com ou sem mim. Você ia encontrar uma saída. Talvez. Ela pousou o copo. Mas teria levado mais tempo. E tempo é o que eu não tenho sobrando. Ele atravessou a sala, não rápido, com aquela passada de alguém que está medindo cada metro com atenção. E parou a uma distância que era próxima o suficiente para ser intencional, mas respeitosa o suficiente para ser uma pergunta em vez de uma afirmação. Eu quero te perguntar uma coisa, ele disse. E você pode dizer não, e isso não muda nada do que foi decidido hoje. Isabela ficou onde estava. Pergunta, ela disse. Como ele é? Rafael disse. Mateus, além dos olhos. Havia algo na voz que ela reconheceu não como fragilidade, mas como a versão honesta de uma curiosidade que havia estado guardada desde a noite anterior. Desde aquele momento no corredor, quando o filho dela havia aparecido com o pijama de dinossauros e havia dito a coisa mais simples e mais impossível de responder de uma só vez. Eu fiquei com ele 20 minutos ontem à noite e passei cada um desses 20 minutos tentando não olhar demais para não assustar. Isabela ficou olhando para ele por um momento. Depois disse, ele chama o cachorro da vizinha de Senhor Biscoito.
com toda a seriedade do mundo. Rafael ficou olhando para ela. E então aconteceu alguma coisa no rosto dele que ela não havia calculado, que não estava em nenhuma das versões que havia construído ao longo dos 5 anos, que era pequeno demais para ser nomeado drama e grande demais para ser ignorado. Ele sorriu. Não o sorriso de executivo, não o sorriso de alguém tentando criar atmosfera. O sorriso de alguém que recebeu uma informação completamente inesperada sobre uma pessoa que ainda está aprendendo a existir, e que aquela informação específica era exatamente do tipo certo. Senhor Biscoito, ele repetiu. Com maiúscula, ele insiste, porque é um título. Como ele sabe que é um título? Eu não sei. Ele chegou com essa conclusão sozinho, às 3 da tarde de uma quinta-feira, e desde então não aceita questionamento. Rafael sacudiu a cabeça com aquele sorriso ainda no rosto, e Isabela percebeu, com a precisão incômoda das percepções que chegam sem pedir licença, que havia passado 5 anos guardando na memória a versão do rosto dele com 28 anos, e que o rosto com 33 anos, com aquele sorriso específico que ela nunca havia visto antes, porque ele nunca havia tido razão de sorrir assim antes, era diferente o suficiente para ser uma pessoa nova, e parecido o suficiente para ser exatamente a mesma. Ele vai querer me conhecer? Rafael perguntou. A voz havia voltado àquela qualidade mais baixa que as perguntas verdadeiras têm. Eventualmente, quando você achar que é hora. Isabela ficou em silêncio por um momento que ela usou para ser honesta consigo mesma antes de ser honesta com ele. Ele vai fazer perguntas que eu não sei responder ainda, ela disse. E eu preciso que, quando eu não souber, você esteja disponível para ajudar a encontrar. Ela cruzou os braços, não como defesa, como o gesto de alguém que está chegando a uma borda que não havia planejado chegar tão cedo. Não estou prometendo o que vem depois disso. Não tenho como prometer ainda. Eu não estou pedindo promessa, Rafael disse. Estou pedindo chance. Isabela ficou olhando para ele. Havia uma resposta que ela tinha guardado há 5 anos para esta pergunta específica. Uma resposta construída de camadas de distância e trabalho. E Mateus, e São Paulo, e Brasília, e tudo o que havia sido necessário para chegar até aqui, inteira. A resposta era, não tenho certeza. E era verdadeira. Era a coisa mais verdadeira que ela poderia dizer. Então disse isso. Não tenho certeza, ela disse. Mas não é não. Rafael assentiu uma vez. Havia algo naquele aceno que era diferente de todos os outros acenos que ele havia dado ao longo daquela semana. De todos os momentos em que havia concordado com uma decisão ou aceitado uma informação difícil. Este era o aceno de alguém que recebeu exatamente o que precisava e sabia que era o suficiente por agora. Rafael saiu às 22 horas. Na porta, ele parou por um segundo. Virou-se e ela esperou para ver o que viria. Amanhã de manhã, ele disse. Quando Gabriel responder, eu te aviso antes de qualquer outra pessoa. Obrigada. Ele foi embora pelo corredor. Isabela fechou a porta, encostou as costas à madeira e ficou em silêncio por alguns segundos ouvindo o apartamento. O som da babá se movendo no quartinho do fundo. A respiração distante de Mateus dormindo com aquela profundidade que as crianças têm quando o dia foi grande e o corpo decidiu que já era suficiente. Ela foi até a janela da sala. São Paulo estava lá fora com toda a sua imensidão luminosa e barulhenta, e completamente indiferente às histórias específicas que aconteciam nos apartamentos iluminados que ela podia ver dali. Era a mesma cidade que havia sido o lugar onde tudo havia desmoronado. Era a mesma cidade onde ela havia escolhido voltar. Ela pegou o celular, abriu a pasta de fotos, não a foto mais recente de Mateus, mas uma antiga, de quando ele tinha 2 anos, sentado no chão do apartamento de Brasília, com aquela concentração de quem está aprendendo que os blocos têm formas, e as formas têm lugares, e os lugares têm lógica. Ela havia guardado aquela foto porque era a expressão que ele fazia que mais a fazia pensar em Enzo Vanzetti,
que ela havia visto apenas em fotografias. A concentração específica de quem está tentando entender como as coisas se encaixam. Agora, ela olhava para aquela foto e pensava em outra coisa. Pensava que havia peças que levam 5 anos para encontrar o lugar certo. Que há formas que não parecem ter encaixe possível até que você gira o bloco pelo ângulo que não havia tentado antes. Que às vezes a lógica do encaixe só fica visível quando você para de tentar forçar e deixa que o peso da peça mostre para onde ela quer ir. Ela fechou a foto, mandou uma mensagem para Renata. Rafael encontrou a saída técnica. Te explico amanhã cedo. Acho que vai funcionar. Depois foi até o quarto de Mateus. Abriu a porta com cuidado. Ficou parada na soleira por um momento olhando para o filho dormindo com um livro de dinossauros aberto no chão ao lado da cama. Porque ele havia pedido para deixar aberto na página do T-Rex antes de dormir por razões que só faziam sentido para uma criança de 4 anos e que Isabela havia aprendido a não questionar. Ela entrou, pegou o livro do chão, fechou com cuidado, colocou na prateleira, ficou parada ali por um momento no escuro do quarto, com São Paulo fazendo seu barulho lá fora, e Mateus fazendo sua respiração ritmada, e o apartamento fazendo o silêncio específico dos lugares que se tornaram lar sem que você tenha percebido o momento exato em que aconteceu. Amanhã haveria advogados e documentos, e a resposta de Gabriel, e o início do que ainda precisava ser percorrido. Amanhã haveria conversas que ainda não tinham roteiro, e decisões que ainda não tinham forma. E a pergunta de Mateus, que chegaria quando chegasse, e que ela responderia quando chegasse, com as palavras que encontraria quando precisasse delas. Mas esta noite, naquele quarto, havia apenas o filho dormindo e a cidade lá fora, e a sensação, pequena e sólida e sem pressa de ser nomeada, de que ela havia chegado ao lugar onde estava sem quebrar nenhuma das coisas que importavam.